Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um vídeo da nossa playlist sobre História da Linguística. No primeiro vídeo da playlist, nós falamos sobre a questão de que a história da linguística não começa, de fato, com Saussure, nem no século XIX. Esse é o começo da linguística como uma disciplina moderna, como uma disciplina científica moderna. Mas se estivermos falando da história das ideias linguísticas, a história das teorias sobre a linguagem, então a história da linguística é muito mais antiga. E nesse vídeo nós vamos falar justamente sobre uma obra sobre a linguagem que é do século IV, é por volta do ano 350 d.C. e é uma obra que faz parte da tradição gramatical bem anterior aos estudos linguísticos. O título dessa obra é Ars Grammatica, publicada por volta do ano de 350, em Roma, em latim. O autor dela é Hélio Donato, ou Hélios Donatus, e ela teve uma grande influência ao longo dos séculos seguintes. Ela teve uma grande influência na educação medieval e também durante o Renascimento, no momento em que foram construídas, em que foram criadas as gramáticas das línguas vernaculares, quando os autores foram escrever gramáticas do português, do espanhol, do italiano, etc. Eles se basearam em obras gramaticais anteriores, como essa obra de Donato. E quem é esse autor, Hélio Donato? Na verdade, a gente sabe muito pouco sobre ele, há poucos dados biográficos sobre ele. O que se sabe é que ele era um professor de gramática em Roma, que tinha alguma fama. Essa obra dele teve algum sucesso. Ele também é famoso por ter sido professor de gramática de São Jerônimo, que foi quem primeiro traduziu a Bíblia para o latim. Houve outras traduções depois, de outros autores, mas São Jerônimo é bastante conhecido pela tradução que ele fez da Bíblia para o latim. Antes de falarmos sobre algumas características dessa obra de Donato, inclusive outros nomes pelos quais ela é mais conhecida, uma pergunta que podemos fazer é: por quê? Para quê? Por que e para que ler uma gramática do século IV, escrita em latim e falando sobre o latim? Obviamente, não é para aprender latim. Então, nós não vamos ler essa obra hoje em dia como um meio para aprendermos latim. Aprender a ler latim, a usar o latim, a até mesmo falar latim, porque, em primeiro lugar, existem materiais muito mais modernos e muito mais apropriados para a aquisição do latim como segunda língua hoje do que naquela época, do que essa obra. Quando você lê essa obra, você percebe que o foco não é exatamente o ensino de latim como língua estrangeira. Há uma espécie de exposição metalinguística da análise gramatical do latim, que inclusive pressupõe algum conhecimento do latim, pelo menos como um falante, se não falante como primeira língua, pelo menos como falante de segunda língua. Então, essa obra parece já pressupor que o público que vai ler já sabe latim. Então, não é um método para aprender latim. Também não vai ser um método para a pessoa aprender gramática, do tipo, eu preciso estudar, preciso aprender gramática, eu não sei, eu vou pegar essa gramática para ler. Também não vai ser útil, mesmo se você estiver falando de uma tradução, porque é uma abordagem que é diferente da abordagem atual, por mais que ela tenha muita influência sobre as abordagens atuais. E aí é que está o ponto relevante de se ler uma obra desse tipo, que é para entender uma parte da história das ideias linguísticas, entender como era a visão sobre a linguagem, como é que era a visão gramatical na antiguidade. Isso aqui é um retrato sobre ideias a respeito das línguas e a respeito do latim, como as línguas funcionavam, como a linguagem humana funcionava, tal como era compreendido naquela época. E também, indiretamente, é uma forma de conhecer algumas propriedades do latim, porque quando o autor está descrevendo algumas características do latim, por exemplo, falando sobre como é a pronúncia de um determinado elemento, como é que é a duração de determinada sílaba, nós temos um testemunho a mais sobre como era, de fato, usado o latim naquela época. Até mesmo em momentos em que o autor está apontando erros de latim que devem ser evitados, isso é um testemunho
de como o latim era usado de fato. Porque se havia a necessidade de apontar, não diga isso, não fale isso, é porque os falantes de latim, seja como primeira língua, seja como segunda língua, estavam falando e usando tais formas. Então, quando olhamos uma obra desse tipo, nós temos uma amostra de parte das ideias gramaticais que circulavam naquele tempo. Quais eram, por exemplo, os termos técnicos? Quais eram as categorias de análise que existiam naquela época? Porque, veja, hoje nós estamos acostumados com termos como substantivo, verbo, adjetivo, sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto. Só que esses termos não existem desde sempre. Quando se começou a fazer análise de linguagem e se compilar estudos e preparar materiais para a educação gramatical, esses termos ainda estavam sendo desenvolvidos. Assim como em outros ramos da ciência, os termos técnicos foram surgindo aos poucos e os modelos de análise foram sendo testados, jogados fora, trocados, etc., isso também aconteceu na teoria gramatical. Por exemplo, assim como na história da física foram propostos modelos diferentes do que seria a estrutura do átomo, isso também aconteceu com as categorias gramaticais. Olhando uma obra como essa, nós também podemos ver quais eram os critérios que eram utilizados para definir essas formas gramaticais, essas funções gramaticais. Eram os mesmos critérios que nós utilizamos hoje ou eram critérios diferentes? Como esses critérios influenciaram os critérios que nós utilizamos hoje? Quais eram os modos, em suma, de classificação dos fenômenos linguísticos, dos fenômenos gramaticais? Por exemplo, hoje qualquer aluno de português na escola é apresentado a um esquema de classes de palavras que tem 10 classes diferentes: substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, numeral, pronome, artigo, conjunção e interjeição, não necessariamente apresentados nessa ordem. Mas nós estamos tão acostumados com essas classes de palavras que nós até podemos achar que elas sempre foram vistas dessa maneira, mas não. Ao longo da história da tradição gramatical, houve propostas diferentes, com quantidades diferentes de classes sendo propostas. E na obra de Donato, por exemplo, havia 8 classes, que eram nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, conjunção, preposição e interjeição. E aí, quando nós comparamos esses dois modelos, duas coisas nos chamam a atenção. Quando olhamos para as classes atuais, há 4 classes que estão presentes na classificação atual, mas não estavam presentes na maior parte das obras gramaticais da Antiguidade, da Idade Média, e, por exemplo, não estavam presentes na obra de Donato. Substantivo, adjetivo, numeral e artigo não estão presentes. E a ausência de cada uma dessas classes é por motivos distintos. Por exemplo, a classe dos artigos não existe na tradição romana, latina, justamente porque o latim não tinha artigos. O grego tinha artigos, mas o latim não tinha, então não fazia sentido a existência nas gramáticas latinas de uma classe dos artigos. Mas a ausência de substantivo, adjetivo e numeral é porque essas classes são classificadas de modo distinto. E aí nós olhamos para a classificação da arte gramatical de Donato e vemos que há 2 classes que havia nessa classificação, mas que não há na lista atual. Havia a classe dos nomes e a classe do particípio. E a classe dos nomes é uma classe que abrangia o que hoje nós consideramos substantivos e adjetivos. Mas o particípio era visto como uma classe separada do verbo, diferente de como vemos hoje. Nós consideramos hoje, nas gramáticas atuais, que o particípio é uma forma nominal do verbo. Já na Antiguidade, na obra de Donato, era visto como uma classe separada, porque havia propriedades que faziam com que o particípio não se encaixasse bem nem como verbo, nem como um nome em latim. Antes de finalizar, vamos falar sobre as partes dessa obra. Essa obra é dividida em 2 grandes partes que são conhecidas como arte menor e arte maior. Tanto que muitas vezes essa obra é mais conhecida até como arte menor e arte maior de Donato do que apenas como arte gramatical. E
a chamada arte maior tem 3 subpartes: 1, 2 e 3. E por que maior e menor? Justamente por causa do tamanho. A arte menor é mais curta, é mais breve, é mais resumida, e ela tem basicamente a exposição das classes de palavras, a definição e explicação de cada uma dessas 8 classes de palavras, que então eram chamadas de partes da oração. Já a arte maior tem 3 subpartes. A arte maior, volume 1, trata de questões fônicas e ortográficas, então a definição e exemplificação de conceitos como voz, letra, sílaba, pés, tons e pontuação, tanto com definições e exemplos, como também subclassificações desses elementos. A arte maior, parte 2, é mais parecida com a arte menor. Ela também é voltada para apresentar uma definição e explicação das classes de palavras, das 8 classes de palavras, só que com mais detalhes do que na arte menor. E por último, a terceira parte da arte maior trata de outros temas ligados a o que hoje talvez considerássemos mais questões pedagógicas e literárias. Por exemplo, há uma lista de erros de linguagem, barbarismo, solecismo, metaplasmo e outros vícios de linguagem. E há uma parte mais literária que diz respeito a figuras de linguagem e tropos que são necessários para o estudo de literatura. Bem, com isso nós temos essa visão geral das características dessa obra. Em outros vídeos eu pretendo fazer uma espécie de leitura comentada de alguns aspectos dessa obra, talvez apenas a arte menor, apresentando como é que o autor define e explica cada uma das 8 classes de palavras. Mas nesse vídeo ficamos por aqui. Eu agradeço a todos os membros do canal. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, considere se tornar um membro também. Até a próxima e Deus abençoe vocês.